Bem-vindos a mais um episódio de Fala-me Direito. Aqui falamos de direito imobiliário, direito da família e direito de trabalho. Hoje vamos falar sobre o direito da família. Filipa, vamos falar sobre as crianças nos processos de divórcio. Certo. Será que eles são ouvidas? Podem dizer com quem é que querem ficar? Não? Ok, pronto. Isto é uma preocupação por parte da maior parte dos pais, porque muitas vezes existe aqui conflito, nomeadamente quanto à regulação das responsabilidades parentais. Claro que existe conflito sobre vários temas dentro do exercício das responsabilidades parentais, mas talvez aqui o tema que ressalte mais tem a ver com a residência. Ou seja, quando estamos numa disputa judicial, ou seja, quando estamos perante o tribunal e quando os pais não se entendem sobre com quem é que a criança deve ficar a morar, com o pai ou com a mãe, muitas vezes os progenitores acabam por perguntar ao seu advogado, então, mas o meu filho não pode ser ouvido em tribunal para dizer com quem é que prefere, por exemplo, morar? Pronto. E esta, de facto, é uma questão tanto ou quanto complexa. Porquê? Porque, de facto, a lei prevê que os tribunais possam ouvir as crianças de acordo com alguns critérios, ou seja, o tribunal tem que atender à maturidade da criança para a compreensão do problema que lhe diga respeito, não é? Claro. Tem que atender à idade da criança, se calhar não vai ouvir uma criança com 3 anos, porque ainda não tem nem maturidade, nem propriamente idade para ser ouvida sobre determinado assunto. E, portanto, há aqui uma série de critérios objetivos que o tribunal vai olhar e sobre os quais vai socorrer para então dizer se, sim senhora, neste caso é muito importante que esta criança seja ouvida relativamente à sua preferência de com quem é que quer residir. Mas a criança, sendo ouvida, vai dizer o quê? Eu quero viver com a minha mãe, eu quero viver com o meu pai. Mas a Pronto. ideia aqui é, portanto, respeitarmos aquilo que é o querer da criança, ou a ideia aqui é nós respeitarmos o seu superior interesse, que muitas vezes uma criança pode não ter consciência do que é, porque as crianças por si passavam o dia inteiro a comer gomas e a ver bonecos, não é? É verdade. Também é um querer. É verdade. E por isso mesmo é que os tribunais são muito conservadores na audição dos menores. Na grande maioria dos processos, mesmo quando um dos progenitores pede para a criança ser ouvida, os tribunais tendem a não conceder esse requerimento, esse pedido, precisamente porque entende que em determinadas faixas etárias, nomeadamente até aos 12 anos, as crianças podem não ter aqui a maturidade suficiente para compreender o tema que se está a discutir. Ou seja, de facto, as crianças podem, de facto, ter aqui um vínculo afetivo maior com um dos progenitores, mas isso não significa que, ou seja, que a relação se deva manter desta forma, ou seja, unilateralmente, Claro. com um vínculo afetivo apenas com um dos pais. Pronto. Claro. E aquilo que os tribunais tentam preservar é um bocadinho aqui, no fundo, preservar um bocadinho a criança e o interesse da criança, e mesmo a criança, expressando à mãe ou expressando ao pai que prefere residir com um deles, a verdade é que a criança tem direito a estar com o pai e a estar com a mãe em igualdade de circunstâncias, e também os pais, eles próprios, têm o direito a estar com o seu próprio filho. Claro. E, portanto, às vezes é muito difícil, às vezes dou muitas vezes este exemplo precisamente para as pessoas compreenderem. Às vezes os filhos têm alguma preferência, lá está, pelos laços afetivos que possam ter sido criados, por terem passado maioritariamente com um dos progenitores. Serem cuidados, maioritariamente, Exatamente. É pelas mães, e portanto é aquela habituação a ser cuidados pelas mães, às rotinas com as mães e tudo mais, e podem se sentir um bocadinho desamparados com os pais, se calhar será por aí. Sim, às vezes. Ou então também pode ser, não sei, pelo facto de não quererem desiludir a mãe ao dizer que também querem viver com o pai. Pronto, exatamente. Ou seja, tocas aqui num ponto importante, que é, independentemente do laço afetivo ser mais forte com um dos progenitores, a verdade é que submeter esta criança perante um tribunal e ter que, no fundo, forçá-la a dizer com quem é que ela prefere morar, é de tal maneira, diria mesmo até traumatizante, não é? Porque Sim. as crianças colocam-se numa posição que nada tem a ver com o amor que sentem pelos pais. Claro. Até podem preferir, por exemplo, residir com a mãe, mas sentem pena e não querem melindrar, não querem nenhuma das partes, nomeadamente o pai ao dizer que preferem residir com a mãe. Portanto, é uma situação que os tribunais não querem expor a criança a esses termos e, portanto, acabam por não acolher estes pedidos. Okay? E às vezes é muito importante que as mães percebam exatamente, as mães e os pais percebam isso, que às vezes a falta de iniciativa por parte também dos tribunais em ouvir as crianças prende-se também muito com este facto, que é que independentemente da vontade que as crianças possam expressar, a verdade é que depois estes laços afetivos, e aquilo que os tribunais entendem, devem ser reestruturados, não é? E devem ser alimentados com uma nova dinâmica, depois porque os pais se separam. Pronto. E às vezes é difícil cortar esta dinâmica que havia sido praticada, porque chegam muitos casais
mesmo em processo, ou seja, em processo de separação ou de divórcio ou o que seja, que já na constância do matrimónio ou durante a relação que mantinham, já havia um principal cuidador, havia uma referência para aquela criança, pronto. E depois, neste caso as mães maioritariamente, acabam por querer replicar este modelo, não é? Para pós-divórcio, não é? Sim, as mães sentem, acho eu, que aquela criança não vai ser tão bem cuidada se estiver com o pai. Não vai se calhar lavar os dentes sempre, não vai comer aquilo que elas querem que eles comam, não vai fazer as mesmas atividades, não respeitam as rotinas. Portanto, vai ter uma dinâmica completamente diferente, às vezes, como é lógico, daquela que tem com a mãe. E a questão é, a rotina e a dinâmica é melhor uma ou outra, ou nós temos que, se calhar, que respeitar a diferença das rotinas e das dinâmicas e das relações, e assim é que é o superior interesse da criança. Isso é o que os tribunais, ou seja, focam-se precisamente nesse ponto, que é, os tribunais não se metem, ou seja, nem querem participar daquilo que é, nem tomar partido daquilo que é, em termos pedagógicos, a melhor via de educação para a criança, portanto isso diz respeito a cada um dos progenitores, mas obviamente que depois dentro da família e do lar de cada um dos progenitores, eles podem ter rotinas diferentes. Claro. Devem obviamente respeitar aquilo que são as orientações para as faixas etárias de determinada criança, claro. Mas a verdade é que isto cabe a cada um dos progenitores. E, portanto, os tribunais não se metem relativamente a esse ponto. Claro que, para uma mãe, por exemplo, que esteja habituada a uma determinada rotina, em que está, no fundo, habituada a tomar ela as rédeas e as decisões sobre todos os aspectos da criança. Perder o controle é sempre muito difícil e eu compreendo perfeitamente isto. Agora, os tribunais, aquilo que são sensíveis precisamente, aquilo que privilegiam é o interesse da criança, e o interesse da criança vai no sentido de privar com os dois pais na mesma forma, ou seja, exatamente nos mesmos termos. Portanto, mas há uma altura em que as crianças começam a ser ouvidas. Sim, nomeadamente a partir dos 12 anos. Portanto, a partir dos 12 anos as crianças podem, de facto, ser representadas por advogado e podem expressar concretamente e objetivamente com quem é que preferiam morar. Ou seja, esta opinião, esta opinião da criança não é tida como assente depois para o tribunal decidir, ou seja, não é lei. Não é lei, exatamente, mas o tribunal obviamente vai ter em consideração aquilo que é a vontade da criança e, portanto, a partir dos 12 anos vai valorar. Tem aqui um peso completamente diferente. Percebo. E relativamente aqui a situações em que se calhar fazia mesmo falta ouvirmos aquela criança? Olha, acontece muitas vezes, porque nem todas as relações são isto que nós configuramos. Claro. As relações são todas elas muito diferentes e às vezes há mesmo negligência ali da outra parte, e às vezes era mesmo importante porque às vezes o convívio com um dos progenitores é de tal ordem, estruturado do ponto de vista afetivo e não só, que impacta aqui mesmo o desenvolvimento da própria criança. Pronto. E só que às vezes são coisas que não são tão facilmente demonstráveis. Sim, não são de prova fácil. Não são de prova exemplo, fácil. Se calhar. Olha, o exemplo mais típico é as próprias crianças estamos a falar de crianças com 9, 10 anos que se expressam já perfeitamente. Sim, claro. E que conseguem relatar, por exemplo, a um dos progenitores como é que é a rotina quando está na semana do pai ou quando está na semana da mãe. Pronto. E quando relatam aqui algum tipo de negligência, ou porque não há cuidado, por exemplo, porque o pai ou a mãe se esquece, por exemplo, de dar as refeições principais, o almoço, jantar, ou porque chegam atrasados à escola sistematicamente, ou porque não tomam banho, ou seja, aqueles cuidados que nós consideramos... Uma semana sem tomar banho, não sei como roupa, ninguém lhes dá almoço, ninguém lhes dá jantar, estão para ali num canto. Jogar, exatamente, ou seja, completamente aliados. Atenção. Exatamente, ou seja, quando os pais, de facto, muitas vezes até os deixam sozinhos em casa com determinada idade, ou com outras pessoas com as quais não têm relação absolutamente nenhuma, não é? E, portanto, as crianças que ficam ininterruptamente na semana de um dos progenitores, presas aos ecrãs, ou aos cuidados e sem, exatamente, ininterruptamente, não é? Portanto, isto tudo são temas que às vezes são temas difíceis de provar, claro, não é? Que às vezes as próprias crianças já demonstram aqui realmente algum sofrimento e algum impacto emocional. Ou ansiedade mesmo de terem que ir para cada casa naquela semana. E às vezes são progenitores que também já têm aqui alguns problemas de foro, mesmo psiquiátrico, com alguns... Auditivo? Sim. Que de facto têm aqui... depois acabam por não conseguir interagir com esta criança, às vezes até com insultos, com aqui alguma violência mesmo verbal, quando há insultos para a criança, mesmo que ainda não haja
não hajam agressões físicas, mas pronto, tudo isto é manifestado pelas crianças e depois os pais que estão do outro lado acabam por não ter prova, porque no fundo a criança não consegue, claro, não estão lá presentes, claro, muitas vezes não existem outras testemunhas, não é? E portanto fica aqui muito difícil, era muito mais fácil se de facto as crianças fossem mais facilmente ouvidas, mas elas podem ser ouvidas. Portanto, para isso, obviamente, neste caso, as mães ou os pais que estiverem nessa situação, o que têm que fazer é uma exposição ao tribunal, a explicar exatamente isto, que a criança terá relatado uma série de comportamentos na semana que cabe ao outro progenitor e, portanto, no fundo, a requerer esta audição. E, portanto, mas aquilo que eu acho é que, apesar de tudo, todas as situações serem muito diferentes entre elas, há pouca audição, na minha opinião, ainda há muito pouca audição de crianças, mesmo em idades abaixo dos 12 anos. Não, abaixo dos 12 anos. Okay. Eu acho que deviam ser mais ouvidas, mesmo que esta opinião depois merecesse... Não fosse valorada. Não fosse, exatamente. Okay. Ou seja, quer dizer, pudesse ser valorada, mas ao menos eu acho que é importante realmente haver esta sensibilidade. Só que a questão é a sensibilidade por parte do tribunal para perceber, de facto, o que é que aquela criança sente quando está com cada um dos progenitores. E, obviamente, ou seja, esta audição da criança deve ser acompanhada por equipas, claro, que tenham formação adequada. Até porque inquirir ou ouvir, aliás, uma criança não é o mesmo que ouvir um adulto, claro, e portanto as crianças devem estar o mais confortáveis possível para que de facto se sintam confortáveis. No fundo, e não fiquem traumatizadas por esse evento. Exatamente. Bem, acho que por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo episódio de Fala-me Direito. Até lá!